Graça e paz, queridos. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês hoje, quarta-feira. Nós vamos compartilhar sempre uma palavra na quarta e no domingo. Como nós estamos sem nossos grupos familiares, estamos com recesso por causa do coronavírus, nós vamos fazer sempre postagens às quartas e os domingos. E Deus colocou uma palavra no meu coração, queridos, e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar lendo um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus fala assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu e você, nós precisamos sair do sistema em que o mundo vive. A Bíblia nos chama, queridos, para não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com esse século, depende da tradução, mas eu e você temos o chamado para transformar, renovar a nossa mente para que a gente experimente qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra não vos conformeis, a palavra de se conformar-se, ela significa em mente e caráter de alguém. Não se conforme à mente e o caráter de alguém, ao padrão. Moldar-se de acordo com. É isso que essa palavra no grego ela significa. Ela traz a ideia de não nos compararmos, não nos moldarmos ao padrão, não nos conformar com a mente ou o caráter de alguém. A ideia é não se moldar de acordo com. Se você for pesquisar no dicionário, a palavra conformar-se, a palavra conformar-se no dicionário, ela vai falar assim, que tem forma de certas coisas. No sentido figurado, vai falar assim, formado, moral ou intelectual. Então, não se conformar é não se formar moral intelectualmente como as coisas ao nosso redor. Por isso que a Bíblia fala, não se conforme com esse mundo. Nós, como cristãos, queridos, aqueles que nasceram de novo, nós não nos moldamos ao padrão desse mundo. Então nós não somos igual ao mundo, nós não pensamos, não agimos e não andamos como o mundo. Nós vivemos de outra forma. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. João 17, versículo 15 ao 18, a oração sacerdotal de Jesus para nós, a oração que atingiu os apóstolos e depois atinge as nossas vidas hoje. O Senhor Jesus fala assim: Não os peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Quando nascemos de novo, queridos, nós não pertencemos mais a esse mundo. Colossenses vai falar que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu e você nascemos de novo, queridos, e nós não pertencemos mais a esse mundo. Não vivemos mais nos padrões desse mundo, não vivemos mais nos quadradinhos desse mundo, nós não nos conformamos, nós não viramos uma forma desse mundo igual às outras pessoas, querido, igual àqueles que não nasceram de novo. O que Deus tem me falado muito nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, de muita informação com respeito ao coronavírus, muito medo, às vezes uma histeria, um pânico. Queridos, Deus, Ele não é capitalista, Ele não faz parte desse sistema. O reino de Deus, Ele não é formado com a mentalidade do capitalismo. Precisamos manter o foco no reino de Deus, nos consagrar na verdade. A palavra de Deus é verdade. A Bíblia fala, faça-se todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então eu e você que nascemos de novo, nós precisamos entrar nesse processo de não se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa maneira de pensar. Para quê? Para que a gente experimente qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Só que ela só atinge você quando você renova a sua mente e não se conforma com esse mundo. Queridos, nós não podemos agir conforme
o mundo está agindo, nós não podemos pensar como o mundo está pensando, nós não podemos falar como o mundo está falando. E nós precisamos renovar a nossa mente, queridos. A palavra de Deus, ela é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Da mesma maneira que Deus Pai enviou Jesus ao mundo, Ele enviou os seus, Ele envia eu e você. Depois que nós nascemos de novo, nós somos enviados a esse mundo. Nós somos enviados a esse mundo. O mesmo não pertencendo a esse mundo, nós somos enviados. Jesus foi enviado ao mundo, queridos, resumindo para duas tarefas talvez principais. A primeira é salvar o mundo e a segunda é a implantação do seu reino, implantar o reino de Deus. Eu e você fomos incumbidos disso também. A igreja, queridos, hoje é a esperança do mundo. A igreja hoje é a esperança do mundo. Paulo vai falar, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em cada um de nós, igreja, é a esperança de a glória de Deus ser revelada. Eu e você somos a esperança para o mundo. Assim como Jesus foi enviado, Deus nos envia. Para quê? Para salvar o mundo e para trazer o reino de Deus. Pastor, mas nós salvarmos o mundo? Sim, queridos, o Evangelho é propagado por pessoas. Toda vez que você libera a palavra, a pregação do Evangelho, bem-aventurados os pés daqueles que proclamam a palavra do Evangelho, trazem as boas novas, as pessoas são tocadas, transformadas, restauradas, salvas, e nós estamos incumbidos disso, queridos. O ministério da reconciliação está sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha que texto interessante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele nos consola para quê? Para nós consolarmos. Ele nos traz esperança para nós trazermos esperança. Então, eu e você estamos sendo consolados por Deus, queridos. E nesse momento de tribulação, queridos, o nosso chamado é que com o mesmo consolo que nós somos consolados, nós devemos consolar as pessoas ao nosso redor. Nós devemos consolar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você, queridos, somos cidadãos dos céus. Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21, fala assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficácia, o seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos, a nossa cidadania é dos céus, onde esperamos um Salvador. Não pensamos somente nas coisas dessa terra. Queridos, nós não somos desse mundo, embora nós estejamos nesse mundo. A nossa cidadania é dos céus. Eu e você pertencemos aos céus, queridos. Nós vivemos como peregrinos nessa terra. E o nosso pensamento, queridos, estão nas coisas lá do alto. E essa crise que está acontecendo, queridos, toda essa tribulação ao nosso redor, essas crises, queridos, essas tribulações, queridos, elas servem, queridos, para trabalhar o nosso coração. E esse é o centro da verdade que eu quero trabalhar com você hoje. Você que é crente, você que nasceu de novo, você que tem uma experiência com Jesus, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo habitando em você, você que é uma nova criatura, você que nasceu de novo, você que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas tribulações, queridos, elas vêm para trabalhar o nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5.
Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. As crises, queridos, elas vão provar o nosso coração. As dificuldades e provações desenvolvem a perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a esperança. O caráter aprovado fortalece a esperança. E nesses períodos de luta, de crise, de dificuldade, queridos, nós precisamos entender, queridos, e nós precisamos responder a uma questão central: onde temos depositado a nossa esperança? Olha o que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 fala. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozemos. O falso Deus da economia está sendo ferido, queridos. E a Bíblia nos garante, queridos, e ela fala aos ricos desse mundo. Quando ela fala aos ricos desse mundo, queridos, nós temos que ler a Bíblia com um pensamento, uma mentalidade do primeiro século. No primeiro século, queridos, não existiam multimilionários como existem hoje. Porque quando se fala de rico, nós pensamos em Bill Gates, pessoas que têm um grande monopólio, o dono da Amazon, pessoas que são multimilionários, que guardaram muito volume de dinheiro, queridos. Mas no primeiro século, os ricos eram considerados aqueles que tinham 2 túnicas, por exemplo, aqueles que tinham um pouco mais do que eles precisavam para sobreviver. Se nós colocarmos nesse padrão, quase todos nós, queridos, ou todos nós, somos ricos. Nós temos mais do que nós precisamos para sobreviver, queridos. Nós temos muito mais do que uma peça de roupa. Nós temos muito mais do que uma refeição por dia. Então, o que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo? Para que manda os ricos desse mundo, que eles não sejam orgulhosos, altivos e não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, na instabilidade das riquezas. A nossa esperança, queridos, ela deve estar em Deus, no Deus da nossa salvação. Quando uma onda como o coronavírus aparece, queridos, que os estabelecimentos são fechados, as pessoas estão com medo, como nos posicionamos? O que vem à tona no nosso coração? Quando nós olhamos para o futuro, queridos, o que vem à tona no nosso coração? Quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor, o que vem à tona no nosso coração? Se esse falso Deus da economia ele for ferido, queridos, e a maneira que nós lidamos com a economia ela mudar, queridos, o que vem à tona no nosso coração? Medo, insegurança, incerteza. Se nós depositamos a nossa esperança, queridos, em Deus, essa esperança não nos decepciona. Só que se nós depositamos a nossa esperança na força do nosso braço, nos nossos negócios, no nosso dinheiro, no nosso capital, na nossa poupança, na nossa conta bancária, queridos, nós vamos entrar em desespero. Só que nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus, amém? Não desperdice essa tribulação. Não desperdice essas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas Deus vai fazer contribuir, cooperar para o nosso bem. Só que nós não podemos desperdiçar esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Desse tempo que nós não podemos nos reunir como igreja. Desse tempo que nós não podemos sair nas ruas. Desse tempo que nós não podemos ter comunhão, que nós não podemos ter grupos familiares. Nós não podemos desperdiçar este tempo. Nós precisamos usar dessa tribulação, queridos, para trabalhar o nosso coração, para que tudo isso coopere para o nosso bem. Existem 2 tipos de pessoa, querido, resumindo na face da terra. 2 tipos de pessoas. Os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Os que receberam a Jesus e tiveram uma experiência espiritual do novo nascimento e aquelas que não, queridos. O que Deus está trabalhando na terra, queridos?
nesses dois tipos de pessoa. Os que não nasceram de novo é uma oportunidade de se arrepender e conhecerem uma nova realidade, de preencher o vazio existencial, de reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, nascerem de novo e terem esse vazio existencial preenchido, aonde o medo vai embora, onde a incerteza vai embora, onde a insegurança vai embora. E os que nasceram de novo, pastor? O que Deus está trabalhando? É uma oportunidade de serem mais parecidos com Jesus, de ver o seu coração como ele realmente é. Queridos, no meio dessa tribulação, muitas vezes você vai ver o seu coração como realmente ele é. Quando os boatos começam a falar que o Brasil vai quebrar, que a economia vai travar, o que vem no seu coração? Medo, insegurança, incerteza? Se é isso que acontece, queridos, eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos nos arrepender, queridos. Precisamos nos arrepender. É chance de conhecer o nosso coração e de se arrepender. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. De deixar as dificuldades e provações desenvolverem a perseverança. E a perseverança produzir o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalecer a nossa esperança. É tempo disso para as nossas vidas, queridos. Não perca tempo, queridos. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Quando as coisas vierem à tona, confesse, fale para Deus. Converse com Ele. Pastor, mas tudo pode parar, a economia pode travar e ter falta, escassez, dificuldade econômica, não termos dinheiro, pastor. E aí, o que vai acontecer? Olha o que Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34 fala. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. As orientações, queridos, elas são claras, queridos. Se nos preocupamos com as coisas, com essas coisas, queridos, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, nós não vamos ser igreja. Nós vamos ser como os pagãos, nós vamos ser como os gentios, como aqueles que não nasceram de novo. E a igreja é formada pelas pessoas que nasceram de novo. Só que se nós pensarmos como eles pensam, nós não vamos exercer o papel de igreja, nós não vamos ser igreja. Conseguem me entender? As orientações são claras, queridos. Nós não podemos nos preocupar, queridos, com essas coisas. A Bíblia fala, queridos, para nós nos concentrarmos em um dia de cada vez. Cada dia com o seu mal. Não pensamos como o mundo pensa, queridos. Não andamos como o mundo anda. Não vivemos como o mundo vive. Nós não nos preocupamos com aquilo que nós vamos comer, beber e vestir, porque essas coisas o nosso Pai sabe das nossas necessidades e Ele vai nos suprir. Ele vai nos dar. Quando eu entendo isso, queridos, eu começo a consolar as outras pessoas, eu começo a abençoar as outras pessoas. Nós começamos a entender essas coisas. Precisamos sair, queridos, dessa mentalidade capitalista, pensar fora do sistema. O que Jesus faria em meio dessa crise, queridos? O que Jesus faria no meio dessa crise? Precisamos renovar a nossa mente. Eu e você precisamos renovar a nossa mente. Assim como o versículo que eu li de início, queridos, Romanos 12, 2. Não vos conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Essa palavra, queridos, Deus colocou no meu coração e eu quero encerrar ela, queridos, com uma carta. É uma carta que eles chamam de carta de Diogneto, ou epístola de Diogneto. Essa epístola, queridos,
É uma exortação escrita por um cristão anônimo por volta de 120 depois de Cristo, nos primeiros séculos. A princípio, as pessoas estavam buscando conhecer melhor a nova religião que revolucionou os valores da época, particularmente os da fraternidade, solidariedade e relacionamento entre seres humanos, e se espalhava com tanta rapidez pelo Império Romano. As pessoas estavam curiosas para saber o que era o cristianismo. O documento passou para a posteridade como a Carta a Diogneto. Descreve quem eram e como viviam os cristãos do primeiro século. Trata-se para grande parte dos estudiosos da joia mais preciosa da literatura cristã primitiva. Essa é a joia mais preciosa da literatura cristã primitiva, queridos. É um dos únicos documentos dessa época. Esta epístola é provavelmente o exemplar mais antigo da apologética cristã. Apologética é defesa da fé. Esses escritos são os mais antigos, provavelmente, da defesa da fé cristã, da apologética cristã. E eu quero ler com vocês o capítulo 5 dessa epístola, para que você entenda um pouquinho mais a respeito da mentalidade do que é a nossa fé, queridos, aquilo que nós vivemos. Preste atenção. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam em línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania nos céus. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Amém, queridos? Essa é uma apologética cristã do primeiro século, que eles eram a maneira que os cristãos eram vistos no primeiro século. Eu entendo que é hora de a gente ser visto assim, queridos. Não padronizado com esse mundo, não com os pensamentos desse mundo, não vivendo como esse mundo, mas vivendo uma fé genuína. Amém, queridos? Até domingo. Domingo nós liberamos mais uma palavra para você. Reserve um tempo para orar a respeito dessa palavra, reserve um tempo para meditar a respeito dessa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?